Gente, Oi, gente, como vocês estão? o que foi esse ai? Nada. Como assim? Parecia que você estava cansado, assim. Ai, gente. Tô cansada de você. Gente, então, tudo bem? Tudo bem. Como é que você sabe que tá tudo bem? Ninguém te respondeu, você Eu não tem fico como imaginando, saber. fico imaginando. A pessoa pode ter dito, não tá tudo bem. E a gente para e... A gente brigou. Esse é o nosso recorde, esse vídeo aqui é o nosso recorde. Acho que a gente já fez 15 tentativas, a gente começou a fazer ele faz uma semana, na verdade. A gente fez uma tentativa. Tá fazendo ele há uma semana. Faz uma semana que a gente tá fazendo esse O que vídeo. aconteceu, eu acho, foi o seguinte. A gente, te interrompi, foi isso? Sim, mas vai lá. Pode ir. O que aconteceu foi o seguinte. A gente fez 100 mil inscritos no canal. E subiu a cabeça. E aí, a gente agora tá muito nervoso. Muito nervoso. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso, entendeu? Total. Quando a gente tava com 99,9, a gente não tava com Tava tudo problema. bem, a gente tava Mas livre. agora, a gente abriu um espaço ali na nossa parede pra botar a plaquinha. Total. Então, isso tá pesando, entendeu? É tipo assim, quando em 98 o Ronaldo Fenômeno entrou em campo e teve entendeu? E ele tinha tido ataque epilético. Tá, pesou a camisa. Então isso tá acontecendo agora com a gente. Pesou a camisa, a gente não consegue mais fazer um vídeo. A gente tá tendo também, pode dizer também que a gente tá tendo o quê? Um momento, a criatividade, como é que acontece? Quando a sua criatividade tem um bloqueio criativo. A gente não tá conseguindo. E aí aconteceu uma coisa muito ruim, que porque a gente fez esse vídeo na semana passada, a gente depois falou esse vídeo, a gente não pode botar porque a gente falou muitos absurdos no vídeo. A gente ficou com vergonha, porque a gente agora é youtuber sério. A gente falou, não dá pra botar. A gente não é um youtuber sério. Aí a gente botou lá e tal. E a gente então ficou de quinta-feira até agora, na outra, discutindo como é que a gente ia fazer o vídeo. E aí a gente fez um roteiro, tipo meio roteiro, não roteiro, mas como se fosse um roteiro. E a gente não consegue fazer o roteiro, então a gente tá aqui há mais ou menos uma hora tentando, mais de uma hora já, a gente tá mais ou menos, 1h10 tentando fazer o vídeo que a gente não consegue fazer, joga fora. A gente nunca tinha feito um roteiro. Nunca. Bom, vamos então lá. O que acontece? Quer fazer a cabeça da situação? O que é a situação? Acho que primeiro a gente tem que agradecer de verdade as pessoas. Muito obrigado pelos 100 mil. Quer dizer, você, todas as vezes que você compartilhou esse vídeo, eu já falei isso 10 vezes nos outros vídeos, todas as vezes que você compartilhou, todas as vezes que você compartilhou algum vídeo de 40 minutos da gente não falando nada que prestasse, confusamente, sem conseguir chegar a lugar nenhum, com algum grupo de WhatsApp ou do Facebook ou de quem quer que seja, muito obrigado. Ou que curtiu, descurtiu, criticou, discordou, qualquer parada que você tenha feito nos vídeos, muito obrigado. Continue fazendo isso, por favor, pelo amor de Deus, pra gente continuar aqui, pra gente continuar crescendo, e dê like nos vídeos e unlikes e escreva coisas, até porque a gente agora tá ganhando até um dinheirinho com isso aqui, gente. É verdade. Não é muito. Mas como o dólar tá 4,23, os $300 que a gente tá ganhando aqui, as 300 doletas, estão dando algum dinheiro. Já dá pra pagar uma conta do mercado, entendeu? Isso aí ajuda a gente a quê? A sobreviver. A pagar uns boletos. Mas esse vídeo não é sobre nada disso. Não é sobre nada disso. Então, o que aconteceu? Quer contar a história? Vamos começar da história que a gente chega na pergunta. Prefere assim? Talvez seja melhor. Vamos contar, eu vou contar a história. Já que esse é um diário de casal, né? A gente vai ter que contar uma história sobre nós. É a nossa regra, isso é uma regra. Essa é uma regra aqui do nosso roteiro. Aí o que aconteceu? Aconteceu assim, eu tava ali, tipo, um dia em casa, eu não sei se foi sábado. Na minha perspectiva, eu que tava ali, mas você também tava lá. Só uma piada, entendeu? Sim. Mas como eu tava aqui, Tá, vai. E você tava lá. Então, olha só. Não, Emanuel tava aqui na cozinha, aqui tem uma cozinha que vocês não estão vendo agora, mas tem. Aí a gente podia pegar um espelho assim e mostrar, saca? Ou a gente podia pegar a câmera de repente e mostrar a cozinha. Olha que ideia genial. Vai, pronto. Aí a gente tava aqui, o Emanuel tava na cozinha, eu tava no quarto, cheguei na cozinha, ele tava vendo um vídeo. Não, você não sabia o que eu tava vendo a princípio. Não, ele tava vendo um vídeo. No Instagram. Parênteses rápido. Emanuel no Instagram segue apenas uma pessoa, que sou euzinha aqui, porque eu pedi. Eu falei, pô, amor, tu não vai seguir ninguém, pelo menos segue a mim, né? A minha intenção era não seguir ninguém. Pega mal, porque a intenção dele era não seguir ninguém. Se você quiser agora, pega o seu celular, para esse vídeo, pega o celular e vai lá no Instagram dele, vai ver que ele só tá seguindo uma pessoa, que sou eu. Bom. Duas, eu sigo autoescrita também. Ah, ele segue autoescrita também. Bom, aí Que sou eu mesmo. Desculpa. Eu chego na cozinha e ele tá assim, vendo um vídeo. Eu dou aquela bisoiada no que ele tá vendo, até porque Emanuel nunca fica no Instagram, porque ele não segue ninguém. Porém, ele vai nos explorar várias vezes e fica explorando pessoas. E ele estava vendo uma moça bonita num vídeo no explorar. A gente não vai falar quem é a moça pra preservar Você mesmo. a mim.
Pra preservar a moça, você realmente acha? Ela ia ficar lisonjeada que você tava vendo ela no Instagram. Vamos seguir. Bom, aí a gente vai preservar ele, então a gente não vai contar quem é a moça. Bom, aí eu tô aqui, aí eu olho e dou uma sacaneada. Falo, tá vendo fulana no Instagram, entendi. E eu, nesse momento, senti aquele frio, assim, aquela coisa ruim por dentro, assim. Falei, meio que falei, não, eu tava vendo uma coisa que ela tá falando sobre tal parada e tal, que eu acho interessante, não sei o quê. Ah, falei, claro, você tá claro. muito, você tá assim, você tá... A gente tinha que sair meia hora depois, então eu fui tomar banho. Era aniversário do pai da Flor e a gente tinha pro evento na casa do pai dela. Então eu fui tomar banho e aí no banho eu comecei a me sentir culpabilizado com o que tinha acontecido. Falei, pô, não devia estar fazendo aquilo, porque eu tô me sentindo culpado, o que tá acontecendo comigo? Turbilhão de emoções, sensações confusas, ambivalentes e tal. E aí, tô canastrando um pouco? Tá. Um pouquinho, tudo bem. E aí... Os 100 mil, cara, os 100 mil. E aí, enquanto eu me sentia... Subiu a cabeça. Enquanto eu me sentia confuso, quer dizer, culpado e confuso, eu falei, tá errado eu me sentir assim, eu não tava fazendo nada de errado, o que é fazer uma coisa de errado, afinal? E aí fiquei com isso e falei, poxa, eu tô me sentindo mal. E aí vim, quer fazer essa parte que você gosta? Veio, toalha enrolada na cintura, toalha enrolada no cabelo, uma diva chegou e falou, estou me sentindo vigiado. Falei, que tava me sentindo vigiado. Vigiado. Por que você falou aquilo do vídeo que eu estava vendo? Não gostei. Eu não gostei. Falou sério. Eu não gostei. Eu tive um momento de riso. Porque realmente essa frase, estou me sentindo vigiado, é uma frase de uma novela ruim. Roteiro mal escrito. Falou, bom, a próxima etapa agora é você falar que você tá sufocado e precisa de um espaço e precisa viver a sua vida. E aí, é claro que nisso tudo eu tava me defendendo por ter sido pego. Né? Falar que estou me sentindo vigiado foi a minha reação a isso. Foi uma defesa que eu achei. Falei, como é que eu saio desse lugar aqui? Foi isso? Pensei agora, acabei de pensar. Faz sentido, né? Não sei, porque eu não acho que foi tão grave assim. Não acho que eu tava realmente com ciúme. Mas você tava com ciúme? Não, eu tava um pouco... Eu sou admitindo muito aqui que eu tava ciumenta. Eu sou muito ciumenta, então eu tenho ciúme de qualquer coisa, basicamente. Tá. Mas por um lado, eu tava com uma certa razão de falar, bom, eu não quero que você me vigie, o que é isso que a gente está vivendo aqui? Essa impressão que a gente tem várias vezes numa relação, e eu acho que vocês vão se identificar com essa situação, que é de que você não pode ser exatamente você. Você tem algumas coisas que você não pode mostrar, podem ser bobagens, podem ser micro coisas, micro instantes de disfarce, micro instantes de máscara, assim, falar, não, isso aqui ela não podia saber que está acontecendo. E assim a gente vai indo, pequenas coisas, mas então, tudo bem, isso acontece e tal. Isso, por que isso acontece, né? Então esse vídeo é um pouco sobre isso, sobre esse limite dessa modulação que você faz pro outro. Mas ao mesmo tempo, eu tive vergonha de estar olhando aquele vídeo, eu fiquei envergonhado. E é ridículo. Você se autocensurou por estar vendo o vídeo, eu acho. Mas tinha a ver com você. Eu sei que você não gostou. Você tava... Eu não me importei de verdade. Você tá com essa fantasia. Ele tá com a fantasia também de que eu me importei de verdade. Foi uma parada assim que pra mim. Tá tudo bem, mas você é ciumenta, você olhou aqui e falou: por que esse cara tá olhando esse vídeo? Eu acho é um problema real. Eu mesma gostaria de namorar aquela moça que você tava olhando. Bom, mas aí, então. A gente começou a se perguntar sobre esses limites dessa espécie de controle ou de quanto que a gente se modula para o outro. Afinal, uma relação é um exercício de modulação. Sempre, né? Em algum grau vai ser um exercício de modulação e de entender o limite, até onde eu vou e tal. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes. E eu não tô falando, a gente já fez esse vídeo que chama Medo do Cônjuge, eu acho, do medo do outro. Assim, ela vai ver que eu não fiz a compra do jeito e tal, fudeu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa mais sutil, mais delicada, que é uma certa pequena mudança. E que você quer falar? Porque acho que você fala bem essa parte que a gente já tinha falado no outro vídeo. Senão eu vou emendar e vou falar todo o conteúdo que tinha aí. Vai? Ué, você quer falar? Não, pode falar. Fala, eu acho que faz sentido você falar. O que eu acho é assim, o Emanuel hoje, ele não tá, a camisa pesou. Porque o que acontece pra mim? Eu acho que isso que ele fez, e aí aconteceu uma coisa muito legal também, que uma pessoa, ao mesmo tempo, a gente tava conversando sobre os vídeos e tal, e uma pessoa mandou uma pergunta que era assim, cara, dá pra ter uma relação sem um limite, sem você colocar limites pro outro? É possível? Sem regras, sem nada? E aí a gente olhou e falou, caramba, legal essa pergunta, a gente podia fazer essa pergunta também. E isso tem tudo a ver com isso que a gente tá tentando conversar agora. Porque a gente às vezes não quer que o outro saiba que a gente é bobo, que a gente é estúpido, que a gente é
a gente esconde essa nossa vida, que é tipo uma vida privada, que é a nossa vida com a gente mesmo, que somos nós com nós mesmos, assim. As coisinhas que a gente faz, tipo assim, que só a gente sabe que a gente faz. Então a gente diz que a gente tá de dieta, mas a gente vai e come um chocolate, não conta pra ninguém, na rua. Aí a gente vê vídeos estúpidos que a gente não quer que o outro censure a gente porque a gente tá vendo esses vídeos estúpidos. Mas a gente vê, a gente é bobo, a gente é, de certa forma, idiota e vê coisas estúpidas, que a gente tem vergonha da gente mesmo que a gente vê. Ou a gente faz coisas e fica lá vendo o cara sem camisa, entendeu? Ou a gente faz comentários no nosso grupo das amigas do WhatsApp, tipo, que mandam fotos do cara pelado no Natal e a gente ri e fala, cara, maravilhoso. E não é maravilhoso, é idiota. E você sabe que é, mas você curte, porque você tá ali, você quer pertencer àquele grupo de meninas e tal, ou qualquer outro grupo que você curte. Você, às vezes, de machistada, também tem grupo dos seus amigos, aí mandam fotos de mulheres peladas e você curte, você fala uma coisa meio machistada. É ruim. Você não quer ser aquela pessoa. Você sabe que é ruim, mas você é de vez em quando. Então, todas essas coisas a gente esconde. Às vezes a gente esconde da gente mesmo. E a gente não quer que aquela pessoa que ama a gente, que a gente ama, que a gente divide a vida, saiba desse nosso lado um pouco torto, um pouco gauche. A gente quer ser legal e perfeito e bonito e agradável, entendeu? Você não tá falando, porque é engraçado, porque é muito claro que você, por exemplo, vai esconder que você tá mandando nudes pra alguém, né? Tipo um caso e tal. Não é disso que a gente tá falando. Não. Isso é uma outra coisa. Isso é a falha clara, assim. Você fala, você tá no erro. Não você é... sabe, nesse caso, você sabe que você tá fazendo uma coisa que tá extrapolando talvez aquele contrato. O pacto, o acordo. Com aquela se pessoa. for esse o acordo. Mas a gente tá falando de uma outra pequena modulação. Que te faz se sentir também um pouco vigiado, e essas coisas vão se acumulando, parece uma pequena bobagem, você fala, bobagem, não vou falar sobre isso, isso não interessa, tá? Eu fecho o vídeo aqui, eu fecho o negócio aqui e continuo falando, mano, então, tá, e continuo, não vou tratar desse assunto, mas esse acúmulo de pequenas coisas, de pequenas modulações, de pequenas mudanças que você tem que fazer para existir em relação àquele outro, te faz cada vez mais se sentir apartado de você mesmo na sua própria vida. Então eu não posso ser exatamente como eu sou ou quereria ser, porque eu não quero que aquela pessoa então lide com aquilo, fale aquilo e tal. E aí quando você vê, a sua relação tá estranha. Você não quer mais chegar em casa, você quer ter um tempo sozinho pra você. Tipo, não que você não possa ter um tempo sozinho, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Mas você quer ficar lá embaixo. Você tá se sentindo vigiado de verdade. Você quer ficar, tipo assim, a hora que você acorda de manhã, eu acordo mais cedo, tu fico lá embaixo trabalhando ou fazendo o que quer que seja. A hora que você acorda de manhã e eu escuto seu passo passando aqui por cima, eu sei que você acordou. A minha energia muda. Eu falo, bom, ela acordou. Eu não estou mais sozinho no mundo, né? Eu não estou mais aqui vivendo nessa coisa e tal. E é um detalhe, é uma bobagem. Não estou falando que eu estou aqui com medo, não é isso. Mas essas pequenas situações... como essa do celular, vale a pena dizer, vale dizer, porque é como se a gente estivesse dizendo, eu acho que com esse vídeo, assim, não tem assunto bobo demais para não ser tratado, sabe? Não tem assunto, experiência de estranhamento e tal, que não precisa dizer. Você guarda pra você, você guarda, é bobagem. Não é que você precisa discutir tudo infinitamente e tal, mas essa censura que a gente faz do, poxa, não vou falar sobre isso porque isso não é grande o bastante. Talvez não seja agora, mas talvez daqui a 45 experiências disso você esteja de fato mandando nudes pra alguém. Porque você não aguenta mais aquele negócio ali que você tá ali vivendo uma vida Você quer transgredir. Você quer transgredir aquela série de regras que vocês foram construindo nessa vida de vocês. Porque isso eu acho muito importante falar. Eu acho que numa relação, né, você vai realmente construindo regras entre o casal. Pactos, pequenos pactos. Pequenas regras. Sem falar e tal. E essas regras, elas realmente vão determinando a relação que você vai ter a longo prazo. E quem você vai ser nessa relação. Então, quando você faz um pequeno movimento de repressão, por mais que seja bobo, por mais que seja isso, você tá vendo a fulana? Entendi. Que é tipo uma piada, é um ciúme disfarçado de piada, disfarçado de ironia. Isso, se o outro não olha e fala, se o outro não coloca o limite dele ali e fala,
eu não gostei, porque eu me controle foi senti feito. assim. O controle foi feito. E aquele controle que é um pequeno controle, ele vai se transformando, porque essa pessoa que controlou também vai querendo controlar um pouco mais, às vezes. E o outro vai se sentindo mais controlado. Tô falando, isso aconteceu aqui nessa dinâmica, eu fiz com ele, mas poderia ser o contrário, entendeu? Sim. Poderia ser uma outra coisa. Então, a gente precisa dizer essas pequenas perturbações que a gente sente, ou incômodos, é legal quando a gente diz pro outro o que a gente sente. Porque isso aí, a gente abre um campo de diálogo, de discussão sobre esses controles, sobre esses limites, que façam com que essa relação fique mais rica e seja mais legal. É claro que a gente aqui tem esse espaço aqui com vocês, que bom que vocês estão aí dividindo com a gente tudo isso, e esse relacionamento aqui talvez só esteja durando tanto porque vocês estão aí 100 mil pessoas ajudando a gente, e a gente tem esse espaço para falar com vocês e para perceber, porque quando a gente percebe, a gente pensa sobre isso e fala, pô, isso é um vídeo legal, vamos falar sobre isso com as pessoas. Mas eu acho que quando a gente entende que precisa sim falar sobre esses pequenos controles, essas pequenas bobaginhas que parecem que não são importantes, a gente lida com coisas maiores, porque aí a gente vai falar sobre, então, qual é o limite dessa liberdade dentro da relação? O que é a liberdade dentro da relação? E, mais do que isso, o que é a liberdade? A Nina Simone tem uma fala muito boa, que ela diz que liberdade, tá aí no YouTube, se você quiser procurar, uma entrevista dela, ela diz, liberdade é não ter medo. As crianças vivem a liberdade, porque elas não têm medo. As crianças pequenas, né, que não sabem, que ainda não deram a elas ainda controle, limite e medo. Então, liberdade é não ter medo. Eu entendo o que ela diz. Eu não sei se liberdade é isso. Eu não sei o que é. Eu acho que a gente fica tentando entender o que é a liberdade. A Simone de Beauvoir já vai dizer que a grande questão entre os gêneros é a possibilidade do gênero masculino ter liberdade de escolha. Gênero feminino. Não, o gênero masculino ter a liberdade de escolha que o gênero feminino não tem. O gênero masculino, a grande questão, não, a grande questão entre os gêneros, não a grande questão, não, são muitas questões, mas uma questão primordial entre os gêneros é a liberdade. Você está falando do que ela almejava, que propunha que o gênero feminino tivesse tanta possibilidade de liberdade quanto o gênero masculino tem. Não, Tá, ela propõe isso, mas o que ela está dizendo antes o problema é que a gente não tem a mesma liberdade. Sim. A possibilidade de escolha. A possibilidade de escolha. Os homens podem escolher tudo. As mulheres, não. As mulheres têm um limite muito sério da escolha delas. Cada vez menos, cada vez mais a gente pode escolher. Mas isso... Então, o que é a liberdade, né? E o que é a liberdade dentro de uma relação? Como é que você consegue manter a sua vidinha privada, talvez? Não sei se é isso, né? Esse tema, assim, esse tema o que é a liberdade na relação, esse é um troço que me bate muito, assim, que várias pessoas escrevem falando, eu não quero perder a minha liberdade, por isso eu não me relaciono, assim, como se houvesse um campo de liberdade total, assim, que a gente tem muito essa fantasia hoje mesmo, assim, de que eu posso viver o que eu quiser, fazer o que eu quiser e tal. Já falei disso aqui 1 milhão de vezes, mas... que diabos a gente está chamando de liberdade, entendeu? Como é que é uma liberdade sem o outro? Que liberdade é essa? É você explodindo no mundo sozinho? Sempre há o outro. Na relação amorosa é uma situação clara, mas sempre existe o outro. Os seus desejos são construídos na relação com o outro, na sua história, a sua noção cultural, relacional, tudo isso é o outro sempre. A sua subjetividade é construída a partir do outro. Em contato com o outro, em muitos sentidos. Então, aí eu fiz um vídeo no ano passado no Dose Diária, um dos últimos, que é um vídeo que eu fiquei orgulhoso dele, assim, que eu cheguei num lugar e falei, pra mim, a relação, ela tem que ampliar os seus campos de liberdade, porque a relação é um aprendizado constante. É um aprendizado infinito da negociação dos limites. Então, você não para de negociar limites, e enquanto você negocia limites e possibilidades e escolhas e desejos, você aprende sobre os seus desejos, você aprende sobre os seus limites, você aprende coisas novas, você aprende outras possibilidades de lidar com o que você deseja ou não deseja, ou tem medo ou não tem medo, e você aprende sobre você. Esse aprendizado amplia o seu campo de escolha.
Quanto mais a gente aprende coisas, mais possibilidade de escolher não a mesma coisa a gente tem. Menos necessidade de repetir. Menos necessidade de repetir o mesmo sintoma, a mesma estupidez, a mesma compulsão, o mesmo padrão de o mesmo padrão de relacionamento, a mesma implosão que a gente faz, a mesma autossabotagem que a gente faz. Quanto mais aprendizado a gente tem, mais a gente pode não repetir. E aí, para isso, a relação é um caminho para isso. Viver é um caminho para isso, de modo geral. A relação não só romântica, a relação com o outro no mundo. É aprender sobre os seus desejos, é aprender sobre o limite dos seus desejos, é aprender sobre outras coisas que você pode desejar, é descobrir outras formas de desejar. E assim a gente caminha. Só que para isso a gente não pode parar de negociar. A gente não pode parar. E a negociação não é, que neurose, vocês vão o tempo todo discutir tudo. Isso não é um problema. Isso é a relação. Isso é descobrir o tempo todo. Falar, olha só como eu me senti. Caramba, olha como você se sentiu. E como eu me senti também. E eu senti, bem, você desculpa. Eu senti vontade de... Ai, meu limite aqui da baba. Eu me senti ameaçada por você vendo uma bobagem, mas eu falei. E que bom que você falou também, porque eu pude falar também. Porque se você tivesse se freado... ele tá vendo a fulana no Instagram. Você, vou fingir que eu não tô vendo que ele tá vendo. Você poderia construir um campo de paranoia, de fantasia e tal. E aí isso seguiria para cada vez mais construções fantasiosas mesmo sobre o outro. Distância. E distância. E não é que a gente vai desaparecer a distância, é um processo que não para de rodar. E isso é muito legal mesmo, assim, que é muito legal que uma estupidez dessa, uma bobagem dessa, dê a chance pra gente descobrir tanta coisa. Sobre como a gente sente, né? Como a gente sente. Então, em última análise, tudo vale a pena dizer. Tudo vale dizer, entendeu? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não achou engraçado? Não é à toa, gente, que quando o Tom Hanks, ele tá lá na ilha, sozinho, ele pega a bola e ele faz o Wilson. Sim. Se ele tava lá o quê? Livre de qualquer coisa. Livre para escolher o que ele quisesse, para nadar. Tudo bem que ele tá numa situação um pouco perrengosa. Não, mas Fábio, assim, vocês sabem o que a gente tá falando. Claro que eles sabem. Tom Hanks, todo mundo sabe o que o Tom Hanks já fez na vida. Não sei, tá bom. Meu ator preferido, Tom Hanks. Não é, amor. Como é que você sabe que não é? Deixa eu falar que é meu ator preferido. Mas não é. Mas ele vai lá e ele faz a bolinha. Tô falando, é um exemplo pop bobo, mas é real. Ele precisa do diálogo. Ele precisa de alguém que ele possa fantasiar que aquela pessoa existe pra ele tá em relação. Because alone is not alive. Porque Alone is not alive. Vamos voltar à cena linda, a única cena que presta desse filme, Marriage Story, aqui, que é o Adam Driver, ator maravilhoso, cantando. E quando a gente fala que sozinho não é vivo, estar sozinho não é estar vivo, não é que você precisa de uma relação romântica para estar vivo. Você precisa se deparar com o outro para aprender sobre si. Exatamente. Isso é porque o si mesmo é em relação ao outro. Essa ideia de indivíduo completo que vai vivenciar os seus desejos e viver a própria vida eu vou agora pegar um avião. É uma falácia. Isso é uma grande bobagem inventada para vender cigarro. Sério. Total. Sai dessa. Você não vai ter a sua liberdade. Mais do que isso, você não vai conseguir comprar a sua liberdade. Ela não está à venda no iPhone, entendeu? Não é esse iPhone 11 que vai te conferir a liberdade. É aprender a se relacionar que vai te conferir liberdade. Porque você vai aprender a escolher melhor, entende? Melhor no seu parâmetro de escolha. Qual é a minha possibilidade de escolha dentro desse mundo no qual eu vivo, entendeu? Então, e a relação é esse caminho, diabos. Fiquei até arrepiado. Achei bom esse final. Being alive. É isso aí, gente. A gente pensou em fazer a live do Oscar, mas não sei se a gente vai conseguir fazer. Eu até comprei uma webcam, mas, poxa vida, a gente queria chamar convidados para fazer a live. A gente tá um pouco confuso. O sucesso. Não, vocês falaram que achavam legal a gente fazer a live do Oscar. A gente tá pensando aqui, mas será que vai ter gente pra assistir a live do Oscar com a gente? Assim, ou a gente vai ficar sentindo muito sozinho, Ou a gente vai ficar sentindo assim, vão ter 2 pessoas com a gente. Não, vou amar que se tiverem 2. Vai ter alguém que vai querer ver. Porque o Oscar, ele é um negócio que dura 80 horas. Então, assim, e ainda tem o tapete vermelho antes, que é a parte que a gente precisa comentar, né? Todo mundo. Sim. Que é a parte que a gente precisa comentar. Eu preciso falar sobre a roupa do pessoal.
que são todas A péssimas. grande questão da Maria Flor nessa Sempre. última semana é se o Brad Pitt voltou com a Jennifer Aniston. Isso é um exemplo. Mas esse é um exemplo de liberdade muito sério. Aquelas pessoas todas, atores e atrizes, podem escolher qualquer outfit. Qualquer vestimenta. Claro que não pode. Qualquer look. É claro que não pode. Podem. É claro Elas que não podem escolher o que elas podem. quiserem. Elas E estão só lá a totalmente Tilda erotizadas. Swinton que consegue escolher uma roupa que tem algum tipo de como fala? De personalidade. E A isso é única. oficialmente Senão, um novo vídeo tá que todo começou mundo com 23 vestido. minutos. Tá todo mundo vestido de debutante. Nessa altura do campeonato. Vou ter que falar de novo, igual a Rita. Que horas são pra gente estar vestido de debutante? Scarlett Johansson. Vergonha de você. Bota uma roupa decente. Que fale sobre você, que diga quem você é, sei lá, pensa melhor nisso. Contratando essa pessoa pra vestir a pessoa fica com aquela roupa de debutante aos 40 anos, sinceramente. Vestida de princesa da Disney. Que irritação. Fiquei irritada. Mas isso é um exemplo de liberdade. A pessoa pode escolher o vestido que ela quiser no mundo, a pessoa escolhe o vestido de debutante. O que fazer, não é mesmo? Mas, nada a ver tudo isso que eu falei em relação ao nosso vídeo, liberdade. mas liberdade de toque livre. E aí, a gente tá pensando aqui se a gente faz a live do Oscar ou não. Talvez seja boba a live do Oscar. Entendeu? Essa é a minha parte boba, que eu não queria que vocês Eu tenho medo, conhecessem. na verdade, que eu vou dizer muitas opiniões muito chatas. as pessoas Mas vão é parar live de depois gostar de mim. apaga. Depois nunca mais ninguém vai pro ver. canal. Apaga, mas o legal é deixar no canal, né? Mas aí você acha que a pessoa realmente vai ver às 8 4 horas horas, do não sei. Oscar pra esperar você falar a estupidez que você vai Gente, o dizer? que vocês acham? A gente vai terminar esse vídeo, que a gente tem muita coisa pra fazer hoje de tarde, tem que trabalhar, tem que pegar a criança na colônia de férias. Certo? Serviu pra vocês esse vídeo? Serviu pra alguma coisa? Tomara Desculpa, que achei sim. que eu fui idiota nesse final, porque eu fiquei falando do Oscar. Achei que você foi ótima. Afinal de contas, as pessoas vão falar, Scarlett é ótima, vai virar essa coisa de sempre. Vão falar bem, mal, e isso faz bem pro algoritmo. Scarlett é ótima, mas ela tá vestida de debutante todas as vezes no Oscar. Tchau, né? gente. Assim, Beijo, bom dia, né? Bom dia. Tchau, gente.